Se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos derrotar? Nem mesmo a máquina de guerra será capaz nessa terra de nos destruir e nem tampouco nos desanimar. Capítulo 37 de Isaías traz uma mensagem de esperança. É Deus que entra em execução do seu plano, sua ação para nos trazer esperança. Quando o rei Ezequias soube disso, suas vestes ele rasgou, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou ao profeta Isaías, filho de Amós, o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebana e os sacerdotes vestidos de pano de saco. É assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão, é dia de vergonha, de tremor, quando uma criança está a nascer e forças para dar à luz não consegue obter. E talvez o Senhor, o seu Deus, ouçam as palavras do comandante, a quem o Senhor, o rei da Síria, enviou para nós, para nos advertir alguns instantes, para zombar do Deus vivo, e que o Senhor Deus o repreenda pelas palavras que escutou. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive, ore por aquele povo que ainda entre nós restou. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: diga ao seu senhor, o rei Ezequias, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, enfim, das blasfêmias que os servos do rei da Síria, daquilo que eles falaram contra mim. Porém nele um espírito para que, quando uma certa notícia ele ouvir, ele volte para sua própria terra, e farei a ele assim. Ali farei que seja morto a espada, e este será plenamente o seu fim. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria esteve se retirando, que tinha partido de Laquis, ele retirou-se e encontrou o rei contra Líbina lutando. Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, contra ele saíra para lutar. E quando soube disso, enviou mensageiros para Ezequias para com ele falar: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixem que o Deus que você está confiando sobre o caso de Jerusalém, não deixe ele ficar te enganando quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria, pois com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todo o reino e nação e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará das minhas mãos? Acha que os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados, os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar, por algum tempo, por alguma forma, você acha que eles foram livrados? Onde estão o rei da cidade de Servafaim? Onde o rei de Amate? O rei de Ene e de Iva? Onde está o rei de Arpade? Ezequias recebeu a carta nas mãos dos mensageiros e subiu ao templo do Senhor logo após ter lido a carta. Então apresentou-se diante do Senhor e assim ele orou: Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és rei sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra, enfim. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, para enxergar todas as palavras que Senaqueribe enviou para o Deus vivo insultar, que os reis da Síria fizeram de todas essas nações um deserto. Isto não é mentira, mas é um dizer bem correto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram totalmente, porque não passam de madeira e de pedra, moldadas por mãos humanas, por mão de gente. Agora, Senhor nosso Deus, das mãos deles, vem nos socorrer, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Deus, para que eles sobre isso venham saber. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, ouvi a sua oração sobre Senaqueribe, que é o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor contra ele falou: a virgem cidade de Sião despreza e de você faz zoação, a cidade de Jerusalém, enquanto você foge, a cabeça ele meneou. De quem você zombou? E contra quem blasfemou?
contra quem você ergueu a voz e contra quem o seu olhar arrogante levantou, contra o Santo de Israel. Sim, você insultou ao Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta, subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano, com seus cedros mais altos. Totalmente eu destruí, eu derrubei os seus melhores pinheiros, em suas regiões mais remotas eu entrei, ao melhor de suas florestas a tudo eu devastei. Em terras estrangeiras eu bebi água dos poços ali, eu cavei com a sola dos meus pés, todos os riachos do Egito sequei. Você não soube que há muito eu já havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu já havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedras. Os seus habitantes sem força estão já. Eles são como pastagens, desanimam envergonhados, como brotos tenros e verdes, como o capim no terraço, que antes mesmo de crescer já está totalmente queimado. Eu, porém, sei onde você está, quando sai, quando retorna. Sim, quando você se enfurece e contra mim você vem zangar. Sim, contra mim você se enfurece e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Isso nem tem cabimento. Por isso eu porei o meu anzol ao seu nariz, e em sua boca porei o meu freio, e o farei voltar pelo caminho por onde você veio. A você, Ezequias, esse sinal eu vou dar. Neste ano vocês vão comer aquilo que por si mesmo crescer, e no próximo ano daquilo que brotar. Mas no terceiro ano podem semear e colher, plantem vinhas, muitas vinhas, para do seu fruto comer. Mais uma vez um remanescente da tribo de Judá lançará suas raízes na terra, e de frutos os seus ramos totalmente encherá. De Jerusalém sobreviventes virão, e um remanescente virá lá do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos terá isso como realização. Por isso, acerca do rei da Síria, assim o Senhor vem dizer: ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem rampas de cerco contra ela construirá. Pelo caminho por onde veio, por este caminho ele voltará. Não entrará nessa cidade. O Senhor está a declarar: por amor de mim, essa cidade eu defenderei, e por amor de Davi, meu servo, essa cidade eu salvarei. Então o anjo do Senhor saiu naquele momento e matou 185.000 homens assírios que estavam lá no acampamento. E quando o povo se levantou na manhã seguinte, só cadáveres havia. Assim, Senaqueribe, que era o rei da Síria, fugiu do acampamento para Nínive, ele voltou, e por algum tempo por lá mesmo ele ficou. Mas eis que certo dia, quando no templo do seu rei Nisroque ele adorava, os seus filhos Adramaleque e Sarazé vieram e o feriram a espada. E para a terra de Ararate eles fugiram sem pudor, e seu filho Esaradom foi ainda o seu sucessor. Triste fim de um homem que não acreditou em Deus, um homem chamado Senaqueribe, rei da Síria. E feliz o fim de Ezequias, que diante de um problema grande, ele vai ao templo, se coloca diante do Senhor e Deus então o salva. Esse é o nosso Deus. Você quer a bênção de Deus? Procure. Ele sabe onde você está, mas ele precisa que você dê a ele autorização para agir na sua vida. Que seja essa a sua experiência mais gostosa nesse dia. Seja reavivado.